Atenção, já saíram as mensagens do pastor Silas Malafaia em CD. Vencendo a depressão, criação ou evolução, por que o mal nos atinge, homossexualismo e aborto, e vencendo as estratégias de Satanás. E também a palestra da doutora Elisete Malafaia, A Mulher e a Autoestima, apenas R$10. Peça hoje mesmo, ligue grátis, 0800 22 0152. Receba pelo reembolso postal as mensagens do pastor Silas Malafaia, agora em CD. Agora, as palestras da doutora Elisete Malafaia você encontra em vídeo e cassete em todas as livrarias evangélicas do Brasil. A Mulher e a Autoestima, A Mulher e a Família, Mulheres Vivendo Acima da Mediocridade. Pedidos 0800 22 0152, 0800 22 0152. Adquira as fitas com as palestras da doutora Elisete Malafaia para que você se torne uma mulher vitoriosa. O pastor Silas Malafaia lança 3 livros que vão edificar sua vida. Limites do Sofrimento. Será que no sofrimento há diferença entre o justo e o ímpio? Como Deus responde? Você vai entender a resposta de Deus para a sua vida. E a Maratona da Vida Cristã. A nossa trajetória até o céu. Você leva 3 e só paga R$12. Os 220152. 0800 22 0152. Paz de Jesus para todos vocês. É uma grande honra e um prazer estar aqui apresentando uma das nossas mensagens, aquilo que Deus tem nos revelado acerca da palavra do Senhor. Eu espero que essa fita venha abençoar você com a mensagem que está contida. E eu quero aproveitar essa oportunidade de dizer que nós temos uma série de fitas com mensagens. Como vencer a depressão é uma delas. Criação ou evolução? Quem é que está com a razão? Uma outra fita também muito importante que fala como vencer as estratégias de Satanás. O Deus dos montes e dos vales e tantas outras. Você pode entrar em contato com o nosso escritório e adquiri-las. Convide aí seus amigos, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Tire um bom proveito e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Não importa o que vão pensar de você, queira mais de Deus. Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão de Judá. Mais uma vez, eu quero dizer que eu quero é Deus. Não importa o que o mundo vai pensar de você, eu quero que você grite bem alto esta noite, para que o inferno possa ouvir, para que o diabo possa ouvir e para que Jesus Cristo possa também ouvir. Eu vou contar até 3 e nós vamos gritar bem alto, eu quero é Deus. Amém? 1, 2, 3. Vou pela rua e assisto tristes cenas. Vejo maldade, vejo dor e ódio apenas. Angustiados, os homens vão descompassados e nem percebem que Jesus está voltando para buscar os que são seus. A glória, não quero mais aqui ficar. É necessário o homem se convença e vença tudo, vença seus medos, seus temores. Abençoados serão por Cristo transformados.
enquanto Cristo não voltar da glória, sua palavra eu vou levar. No meu dia a dia mostrarei a luz pra quem não vê, este brilho que jamais vai se ofuscar. Jesus Cristo recupera a quem lhe abre o coração, e do chão do lamaçal pode tirar. Aleluia. E essa noite ele vai te tirar do lamaçal se você estiver. É necessário que o homem se convença e vença tudo, vença seus medos, seus temores. Abençoados serão por Cristo transformados, e o dia a dia será repleto de alegria, enquanto Cristo não voltar da glória, sua palavra eu vou levar. Mas no meu dia a dia mostrarei a luz pra quem não vê, este brilho que jamais vai se ofuscar. Jesus Cristo recupera a quem lhe abre o coração, e do chão do lamaçal vai te tirar. E do chão do lamaçal pode tirar. Oh, oh. E do chão do lamaçal vai te tirar. É, e do chão do lamaçal ele pode tirar. Vai te tirar, mas ele vai te tirar. Você tem essa chance hoje à noite. Eu vou falar de um tema que eu sei que ele é, para muitos, até polêmico, mas ele está na Bíblia. Eu vou falar sobre legalismo e liberdade cristã. Algumas considerações iniciais eu quero deixar aqui. Número 1, eu não estou falando em nome de nenhuma denominação. Número 2, esse programa de televisão não representa nenhuma denominação. Ele é um programa que tem o objetivo de pregar o Evangelho, de também ser um porta-voz das causas evangélicas, e o nosso compromisso é com o reino de Deus. Eu não estou aqui representando denominação nenhuma. Eu vou falar aqui sobre esse tema numa visão bíblica que eu tenho. Eu quero deixar essas coisas aqui bem claras, tanto para você que está aqui no templo, quanto para você que está assistindo através do programa de TV ou de uma fita de vídeo, para que não haja nenhum problema de dúvida. E antes que eu traga esse assunto, eu também quero aproveitar e dar parabéns à revista do trimestre das Assembleias de Deus do Brasil, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que fala sobre vivendo a liberdade cristã. Muito bem colocado aqui pelo pastor Ezequias Soares, que é o comentarista dessa revista, e eu quero dar os parabéns pela lisura bíblica ao fazer os comentários sobre a liberdade cristã. Evidente que quando a gente fala de liberdade cristã e de legalismo, nós temos que ir para Gálatas. E eu gostaria de ler Gálatas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6 e do versículo 11 ao versículo
de número 15. Gálatas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6 e do versículo 11 ao versículo 15. A carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia diz assim: depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrida em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Versículo 11 em diante. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivesse chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com eles, de maneira que até Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Nós não podemos falar de liberdade cristã e de legalismo sem usar Gálatas, porque Gálatas é aquele, eu vou dizer, o maior compêndio. Gálatas é um dos maiores documentos da fé e da liberdade cristã. Aqui na introdução, Paulo, pela segunda vez, depois da sua conversão, ele volta a Jerusalém depois de 14 anos, e ele leva consigo Barnabé e Tito. E ele não leva à toa Barnabé e Tito. Barnabé, ele era um judeu cristão, ele era judeu, você pode ver em Atos 4:36. Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém para ver aquela nova obra do evangelho entre os gentios. Você pode verificar em Atos, capítulo 11, versículo 22. Barnabé era um homem de grande estima, porque ele era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo 11, versículo 24. E Barnabé também, ele participou da conversão de gentios. Portanto, Barnabé era um homem considerado tanto por Paulo como pelos da igreja de Jerusalém. E Paulo leva a Tito, ele está indo a Jerusalém, ele está indo lá no centro dos apóstolos. Ele leva a Tito, que era gentio, como um troféu. Ele leva a Tito como um triunfo da obra do evangelho entre os povos, entre as gentes. No capítulo 2, Paulo, ele continua a fazer uma defesa do seu apostolado. Porque quando alguém quer desmerecer uma pessoa, coloca em dúvida a autoridade daquela pessoa para que a sua palavra não tenha valor. Estavam tentando fazer isso com Paulo. A igreja da Galácia estava tentando fazer isso. Os crentes judaizantes estavam tentando desmerecer a autoridade apostólica de Paulo para que a sua palavra não tivesse valor algum. Mas a coisa mais importante de Paulo não é que ele está fazendo uma defesa do seu apostolado.
A coisa mais importante nós encontramos aqui no versículo 5 desse capítulo, onde ele diz, na parte final, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. O que estava em jogo era a verdade do Evangelho. Qual era a questão? Era a antítese entre liberdade cristã e legalismo. Liberdade cristã e o jugo da escravidão judaizante. Os cristãos judaizantes, eles criam que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias, mas eles também diziam que tanto judeus como gentios estavam ainda obrigados a se circuncidarem, estavam obrigados a se submeterem à lei judaica. Você devia crer em Jesus como Salvador e se circuncidar para obedecer a Deus. E deixa eu explicar aqui o que é circuncisão, porque ninguém nasce sabendo, e muitas pessoas não evangélicas que estão aqui e que estão nos acompanhando, que palavra é essa? Circuncisão foi aquela ordem que Deus deu a Abraão e que foi ratificada na lei, onde o menininho, ao 8º dia de nascimento, cortavam a pele do prepúcio, isso é, o luluzinho do menino, cortavam a pele da parte superior. Isso é circuncisão. Era uma marca de Deus para diferenciar o seu povo. E isso permaneceu na lei. Apenas uma explicação para você. Agora veja, o Evangelho, meu irmão, é a suprema revelação de Deus baseada em uma pessoa e não em um conjunto de códigos legais ou de rituais. A experiência do Evangelho é demonstrada pelo fruto do Espírito e não por uma obediência a um conjunto de normas e regras. Aqui é que está a grandeza do Evangelho. O Evangelho, ele está fincado na pessoa de Jesus. O Evangelho está fincado na experiência com Cristo e na produção do fruto do Espírito que eu e você podemos produzir a partir do novo nascimento. O legalismo é um perigo à pureza do Evangelho. O legalismo, ele falsifica o Evangelho de Jesus. Agora escute. Qual é o legalismo hoje? Será que o legalismo de hoje, a obediência à lei, a rituais, a normas, é igual ao dos judeus? Meu irmão, só muda aquilo que querem obedecer. Só muda isso. É que lá, os cristãos judaizantes, todo homem tem que se circuncidar. Judeu ou não judeu. E o legalismo moderno, ele difere só em que ele vai obedecer. Eu vou mostrar aqui um texto predileto do legalismo de hoje. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 22. Isso aqui é predileto do legalismo de hoje. Deuteronômio 22, 5. Predileção total nesse texto. Olha o que é que diz Deuteronômio 22, 5. Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Os legalistas de hoje gostam de usar esse texto aqui. Como é que pode, pastor, o senhor permitir que mulher de calça comprida na igreja? Nunca leu Deuteronômio 22, 5, pastor? O que eu acho interessante, irmão, não precisa nem mudar de página. Se você deixar aberto, dá uma olhada no capítulo 21, está falando aqui sobre lei. Eles observam 22, 5.
Agora, olha o que diz o 15. Quando um homem tiver duas mulheres, pode? Quer cumprir a lei? Quando um homem tiver duas mulheres, a que ama e a outra que aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, o filho primogênito for da aborrecida, aí ele está dando aqui uma regra. Tinha que obedecer isso aqui também. Tinha que obedecer o que está a partir do 21. Quando um filho não obedece o pai e a mãe, você leva diante do sacerdote, e ele continua desobediente, tem que matar a pedrada. Está aqui na lei. Tem mais. Quer cumprir a lei? Levíticos, capítulo de número 11. É proibido comer carne de porco, carne de coelho. Tu come? Não pode. Levíticos, capítulo 12, fala da circuncisão. Tem que circuncidar todo mundo. E diz lá o seguinte: quando nasce um homem, 33 dias para poder trazer no santuário. Se nascer uma mulher, 66 dias. Tem que cumprir. Tem mais, pastor? Tem. Em Levíticos, capítulo 19, versículo 27, diz que o homem não podia parar nem a ponta da barba, nem cortar o cabelo arredondado. Ih, rapaz, estou ferrado. Vocês estão tudo frito aqui. Cadê a barba? Está na lei. Não podia nem aparar a ponta da barba. E para o sacerdote, em Levítico 21:5 é a mesma coisa. O sacerdote não podia nem aparar a ponta da barba. Quer cumprir lei? Quer obedecer a lei? Quer obedecer a regra? É isso que você quer? Gálatas 5:3, o apóstolo Paulo diz assim: eu protesto contra todo homem que deixa se circuncidar, é obrigado a obedecer toda a lei. Se você quer obedecer a lei, você tem que obedecer a lei inteira. É o que diz Deuteronômio 27:26. Senão você é amaldiçoado. E diz lá Tiago 2:10. Qualquer que quiser em um item, tornou-se culpado de todos. Como é que querem usar Deuteronômio 22:5 e não querem usar Levítico 11, Levíticos 12, Deuteronômio 21 e toda a lei que está no Antigo Testamento? Pastor, é porque a lei, o ritual foi abolido. Isso é conversa fiada. A lei é uma só. Ou você cumpre toda a lei, ou então não cumpre nada. Cadê o altar aqui para matar bezerro? Não tem, não? Cadê? Você que é pobre, tem que trazer pombo. Se é rico, tem que trazer um carneiro. Tem que trazer um novilho. Quer obedecer a lei? Pegam uma coisa da lei e querem impor no cristianismo de hoje. Não tem base bíblica nenhuma. Gostam de usar esse texto que eu acabei de ler, de Deuteronômio 22:5. Não tem nada no Novo Testamento com respeito a isso. Quer usar isso? Quer colocar legalismo na igreja? Então obedeça a toda a lei, senão você é culpado de toda ela. Mas o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, que o Velho Testamento foi por Cristo abolido. Jesus cumpriu a lei e nos deu a graça. Agora, os legalistas de hoje, eles também gostam de usar texto do Novo Testamento. Eu vou dar o predileto deles no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 3. É o predileto dos legalistas de hoje, no Novo Testamento. Abre aí, filho. 1 Pedro, meu negócio é com a Bíblia, o resto é conversa. 1 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler a passagem. E eles adoram isso aqui.
1 Pedro 3, do 3 ao 6. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas um homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Esse aqui é predileto. Tá aí, pastor, a mulher não pode usar joia, a mulher não pode usar colar, a mulher não pode usar brinco. Tá aí, agora eu quero ver sair dessa. Até para fazer heresia são ruins. Porque primeiro aqui é uma questão de semântica, nem de teologia, é uma questão de língua. Em primeiro lugar é isso, depois eu vou para o teológico. Olha o que Pedro está dizendo. O enfeite delas não seja. Ele não está dizendo que é proibido. Ele está falando prioridade. Qual é a beleza da mulher? A beleza da mulher não é o vestido que ela usa, não é o cabelo que ela tem, não é a joia que ela tem. A beleza da mulher é Cristo na sua vida. A minha beleza não seja esse terno, essa gravata. Isso aqui não pode ser a prioridade da minha vida. A prioridade da tua vida não é o teu cabelo. A prioridade da tua vida não é o teu colar. É isso que Pedro está abordando. Ele está abordando prioridade. A minha beleza não seja o meu carro, não seja o meu terno. A minha beleza é Cristo em mim. Ele não está dizendo que não pode. Ele está dizendo que é prioridade. Ah, quer ser legalista? Eu disse que nem para lei, nem para legalista direito eles sabem. Olha o que Pedro está dizendo aqui. O enfeite delas não seja frisado de cabelo, 1. Uso de joias, 2. Compostura de vestido, 3. E 4. Assim como Sara chamava Abraão de Senhor, assim convém também às mulheres. Tem alguma mulher aqui que chama marido de Senhor? Não? Senhor? Ô meu Senhor? Tem alguém aqui? O senhor, o senhor me dá licença, o senhor? Não. 2, se a mulher não pode usar joia, também não pode usar vestido novo. Que é o que ele está falando aqui. Se você quer deturpar o texto para interesses legalistas, se a mulher não pode usar joia, a mulher também não pode usar vestido novo, porque está dizendo na compostura de vestido. Você só vai ter que andar feiozinha, querida. Vestidinho de chita o tempo todo. Tá, querida? No frisado do cabelo. Cabelo solto. Cabelo solto. Não pode frisar, não pode colocar nada no cabelo. Não pode mudar nada no cabelo. Esse é o sentido. Quer dizer, quando uma mulher bota um enfeite no cabelo, é para realçar uma beleza, é para combinar. E Pedro não está dizendo que é proibido botar vestido novo, que é proibido usar joias, que é proibido frisar o cabelo. Ele está dizendo que essas coisas não podem ser prioridade. Agora, os legalistas de hoje botam para quebrar em cima das mulheres que usam joias. Mas as mulheres deles só andam de roupas lindas. Só andam com coisas na cabeça, cada coque magnífico. Isso é farisaísmo, é legalismo. É o predileto no Novo Testamento. Mas pastor Silas, o senhor não acha que foi colocado certas coisas na igreja que é para ajudar o povo a se santificar, a ficar separado do mundo? Não acha que tudo isso é para ajudar a santificação, o povo se afastar do pecado?
A resposta está na Bíblia. Colossenses capítulo 2, do 20 ao 23, eu vou ler para você. A resposta está na Bíblia. Essas coisas ajudam a santidade? Essas coisas ajudam a santificação? Essas coisas ajudam você ir para perto de Deus? Então vamos lá, vamos para a Bíblia. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20 diz assim, presta atenção, hein? Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carrega o mundo, tais como? Não toques, não proves, não manuseis. Agora vai prestando atenção. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência voluntária, humildade, indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Isso aqui é a Bíblia. Parece que é devoção, parece que é santidade, parece que é pureza, parece que é disciplina, mas não serve para nada. Paulo está dizendo aqui, sabe, em nome dessa pseudo-santidade, um monte de gente foi excluída da igreja porque tinha televisão. Quem é que vai dar conta desse pessoal que foi colocado no inferno? Hoje, as Assembleias de Deus do Brasil têm programa em rede nacional da Convenção Geral. Esse costume, essa lei foi colocada em nome de santidade. E quanta gente está no inferno por causa desse absurdo e dessa imbecilidade. Em nome de uma pseudo-santidade. E aqui Paulo diz, não tem valor nenhum senão para a satisfação da carne. Muita coisa foi imposta ao povo e depois foi jogada fora, porque é uso e costume dos homens. Pecado na Bíblia está na ordem do absoluto e não do relativo. Pecado na Bíblia é no Brasil, no Japão, na América, na Ásia, é pecado. Relativo são costumes sociais. E todas as vezes que você coloca costumes sociais na doutrina da igreja, você vai falsificar o Evangelho. Adultério é adultério em qualquer lugar. Matar é matar em qualquer lugar. Roubar é roubar em qualquer lugar. É pecado, é iniquidade. Agora, costume social, para preservar o povo, para afastar o povo do pecado, é balela. Colossenses 2, do 20 ao 23. Você quer ver a característica dos legalistas? Vamos voltar para Gálatas capítulo 2. Vou mostrar a característica dos legalistas. Versículo 4. Gálatas 2,4 diz assim: e isto por causa a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Depois você vê lá no versículo 11, dizendo, chegando a Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Dissimulava. Eu vou te dar a característica dos legalistas. Número 1, está aqui na Bíblia, falso irmão. Está aqui na Bíblia, meu irmão. Não é, pastor Silas não está bicando, não está dando chute nenhum. Falso irmão. Diz Paulo em Gálatas 5,4. Separados de Cristo, vós todos que quereis se justificar pela lei, estáis caídos da graça. É por isso que é falso. Porque quem quer se justificar por lei e por normas de homem, está caído da graça. Gálatas 5,4. Por isso que é falso. Não é puro. Segunda característica do legalista: se intromete na vida dos outros.
abelhudo, enxerido, fica policiando a vida dos outros, fica se metendo na vida dos outros. A minha Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai dar conta da minha vida, sou eu que vou dar. É você que vai dar conta da tua vida a Deus. Terceira característica do legalista. Sabe por que ele quer se intrometer na vida dos outros? Terceira é consequência do segundo. Porque querem subjugar as pessoas ao seu próprio estilo de vida. Querem submeter as pessoas às suas normas de vida, ao seu jeito de ser. É o que queriam fazer com Paulo. Se intrometeram para espiar a vida de Paulo, para colocá-lo em servidão. A Bíblia fala em Colossenses 2,18: ninguém vos domine a seu bel prazer. Ninguém! A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 4,4: cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Eu é que tenho que cuidar da minha vida e ver como é que eu estou. Sou eu! Sou eu! Eu é que tenho que tomar conta dela. Eu é que tenho que ver o meu procedimento. Eu é que tenho que ver. Paulo diz em Romanos 14: um crê e come de tudo, o outro não crê e come só legumes. O que come de tudo não fala do que come só legumes, e o que come só legumes não fala do que come de tudo. Geralmente o legalista mete o pau naquelas pessoas que não andam igual a eles. Você está com a manga aqui, minha irmã? É para Deus? Faça. Você está com o vestido aqui? É para Deus? Tá bom, faça. Agora, se a outra está com a manga aqui, ou se a outra está com o vestido aqui, deixa ela em paz. Deixa ela em paz. Aprenda a respeitar as diferenças. Os legalistas não querem respeitar as diferenças. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você está fazendo para Deus? É você que está fazendo. A outra não é obrigada a fazer o que você está fazendo. É por isso que Paulo diz em Romanos 14, um crê e come de tudo, o outro não crê e come só legumes. O que come de tudo não fala do que come só legumes, o que come só legumes não fala do que come de tudo. Um faz diferença de dias e dias, o outro não faz. Você tem que aprender a respeitar isso. Deus respeita as individualidades. E o legalismo quer subjugar as pessoas numa uniformidade. Sabe por quê? Eu explico. E a explicação é científica. Tem base nas ciências humanas também. É porque tem gente que quer que todo mundo seja igual, porque todo mundo igual, o seu defeito não aparece. Porque tem gente que quando o seu defeito aparece, ele não gosta de mostrar defeito. Ele não gosta de mostrar adversidade. Ele não gosta de mostrar. E outras vezes, sabe o que é? Quando há diferença, você vê que o outro tem virtudes que você não tem. E isso incomoda muita gente. Você olhar para outra pessoa e reconhecer que ela tem virtudes que você não tem. Reconhecer que ela tem qualidades que você não tem. Então o legalista quer todo mundo igual, para os defeitos ficarem todos encobertos. Mas nós não somos iguais. Desde o dia que eu recebi a impressão digital, ninguém tem a minha impressão digital. Eu sou um indivíduo que a qualidade de ser único, incomparável, insubstituível, insofismável e inconfundível. Ninguém é igual a mim, ninguém é igual a você. E é isso que Paulo está tratando. É por isso que ele diz duas vezes. Ele diz duas vezes. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edificam. Eu
Eu tenho que saber o que é melhor e o que é bom para mim. Eu não tenho que subjugar as pessoas a um estilo de vida meu. Tentaram fazer isso aqui com Paulo. O que Paulo diz aqui? Nem por uma hora eu me sujeitei. Vamos ver qual é a irmã que está raspando a perna. Vem cá. Vai lamber sabão, vai ver a raspar a perna da tua mãe, não da minha mulher. Vem cá para a gente medir o cabelo. Aparou 1 centímetro, 2. Meu irmão, quer dizer que Jesus me livrou da escravidão do pecado para me colocar numa escravidão de leis? Quarta característica dos legalistas. Primeira, falsos irmãos. Segundo, intrometidos. Terceiro, querem subjugar as pessoas ao seu estilo de vida. Quarto, duplicidade de caráter. Na igreja não. O pastor está vendo. Lá a gente pode, lá em casa. Aqui não, tá? Menina, o presbítero aí, menina. Estão construindo uma geração, desculpa eu dizer, eu sei o que eu estou falando, de doentes mentais. Estão construindo uma geração de pessoas sem caráter. Pessoas que aprendem a enganar, a viver em duplicidade de vida. Papai, o pastor está chegando, me dá minha calça comprida, rapaz, que eu estou de bermuda, misericórdia. Duplicidade. É o que Paulo... Rapaz, eu acho sensacional, Paulo. Pedro estava nessa também. Está ele lá com os camaradas da incircuncisão. Legal. Daqui a pouco começou a chegar os judeus da circuncisão. Paulo diz assim, resistia a Pedro na cara, porque era repreensível por causa da verdade do evangelho. O que você é dentro da igreja, você tem que ser dentro da tua casa, você tem que ser na rua, você tem que ser onde você trabalha. Que cristianismo fajuta e sem vergonha é esse? De mascarados. Antigamente, muito pastor tinha televisão no quarto dele trancada no armário. Uma vergonha. Ensinando filhos a ter duplicidade de caráter. Porque disseram que é proibido o pecado. Ensinando as pessoas a terem duplicidade de identidade. Irmão, isso pode gerar doença mental, irmãos. Eu sei que eu estou falando aqui, filho. Uma pessoa de dupla identidade é uma pessoa indecisa. Se você perguntar a qualquer psicólogo e psiquiatra qual é o doente mais difícil de se diagnosticar, ele vai dizer, o indeciso. O doente, para o psicólogo e psiquiatra diagnosticar o que está perturbando ele, qual é a enfermidade dele, é o indeciso, porque ele não sabe o que ele é e o que ele quer. Conhece aquela história do garotinho? O pai no púlpito da igreja mandando ver. Irmãos, porque Deus está aqui, tem fogo aqui, poder, o anjo está passeando, aleluia, glória. E fala língua. Aí o garoto está olhando, o moleque está olhando para o pai. E, graças a Deus, Deus está aqui, o poder está aqui, vai! Grita dali, dá glória daqui. Aí o garotinho puxa a saia da mãe. Mãe, dá para a gente morar aqui na igreja? Por que, meu filho? Porque papai aqui é tão bonzinho. Em casa é um capeta. Em casa é um perverso. Mas na igreja é um santo, não. O verdadeiro evangelho não é evangelho de duas caras, não. É o evangelho da verdade, da identidade, daquilo que você é. Alguém aqui pode estar dizendo, epa, pastor, o senhor falou que eu sou livre, é?
Quer dizer que eu sou livre? Eu sou livre! Deixa comigo, pastor. Vou botar para quebrar. Sou livre? Não devo satisfação a nada? Não vem deturpar aqui minha palavra, não. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz assim: fostes chamados à liberdade. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Pega leve aí, meu filho. Você tem liberdade para viver a vida cristã. Não é liberdade para viver no pecado, não. Qual é o nosso parâmetro? Qual é o parâmetro da igreja? É 1 Coríntios 14, 40. Fazei tudo com ordem e decência. Esse é o parâmetro da igreja. Porque você tem liberdade, você não vai andar aqui imoral, não. Não é porque você tem liberdade que você vai andar de qualquer jeito, não. O cristão tem um padrão, decência e ordem. O cristão tem um limite. A liberdade, até onde ela não me leva ao pecado. Eu não estou fazendo aqui apologia do pecado, não. Essas igrejas aí que valem tudo. Isso é da igreja da porta larga. A igreja da porta fechada engole camelo e se engasga com mosquito. Na minha igreja não tem contemporização com pecado. Nessa igreja aqui não se contemporiza pecado, não se passa a mão em pecado. Eles estão muito preocupados com a roupa da mulher, com o tamanho do cabelo, se pintou o lábio, se botou brinco, mas o camarada está adulterando, se prostituindo, roubando, trambicando, fazendo um monte de safadeza e está com cara de santo lá dentro. Porque o único pecado para botar o cara para fora é o adultério e a prostituição, o resto vale. Mentir, caluniar, falar mal, ter a língua maior do que quando morreu o caixão maior para a língua menor para o corpo, vale. Dar trambique, aí vale. Não, meu filho, não tem contemporização com o pecado não, porque o pecado leva à morte e leva o homem ao inferno. A igreja não contemporiza o pecado. A igreja sim, ela faz o homem ser livre do poder do pecado. Qual é a verdade do evangelho? Agora olha só, que coisa linda de Paulo. Mais uma aqui. Voltando para a passagem. Rapaz, esse camarada não é brinquedo, não. Olha o que ele vai dizer no versículo 6. Gálatas 2:6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. A esses, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Pegou pesado. O pastor Silas tem um pastor fulano de tal, líder da convenção tal, que tem 20 mil membros. Meu filho, a palavra de Deus vale mais do que qualquer líder, do que qualquer homem. Deus não aceita aparência. Deus não aceita a posição. Que negócio é esse da posição do homem ser maior do que a Bíblia? Olha, rapaz, eu conheço uma igreja de 30 mil membros que o pastor lá é durão. Você não deve falar isso. Quem te disse? Quem te falou que a manifestação do poder de Deus significa aprovar condutas? Onde é que está isso na Bíblia? Eu vou te provar o contrário. O lugar em toda a história da raça humana onde Deus mais manifestou o seu poder foi no deserto, com Israel. Não existe nenhum outro período da história humana onde Deus tenha manifestado o seu poder daquela forma. E por causa disso, Deus estava aprovando a conduta deles? Morreu todo mundo, só sobrou Josué e Caleb. Quem te falou que a manifestação do poder de Deus é porque Deus está aprovando conduta? Onde é que está isso? Que eu tenho uma igreja de 50 mil e é tudo na dureza. E daí? A misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Quem te falou que isso é prova de que Deus está aprovando? Quer dizer então que Deus estava aprovando o que Israel estava fazendo no deserto? Mandava maná, coluna de nuvem, coluna de fogo, água brotando da terra seca, abre caminho onde ninguém imagina, banquete de carne onde nem capim nasce. Roupa que 40 anos não se estraga,
Quer mais do que isso, meu filho? E diz lá a Bíblia, a maior parte pereceu, porque desobedeceu, porque se prostituiu, porque murmurou, porque cometeu idolatria. Deus matou todo mundo no deserto. Dos 600 mil homens de pé que saíram do Egito, só 2 entraram em Canaã. Deus não tem compromisso com o pecado, com a iniquidade, nem com a falsificação. O que é o Evangelho? Qual é a grandeza do Evangelho que nós abraçamos, irmão? Paulo diz aqui em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 15, ele diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Isso é que tem valor, meu filho. O que tem valor é o homem transformado pelo poder do Evangelho. Se vivia na prostituição, não vive mais. Se vivia no adultério, não vive mais. Se vivia tomando da número 1 a 51, não toma mais. Se era dominado pelo cigarro, não é mais. Se cheirava cocaína, não cheira mais. Se era trambiqueiro, não é mais. Porque o poder do Evangelho faz ser uma nova criatura. Não existe norma de denominação nenhuma que faça o homem ser nova criatura. Não existe lei de denominação nenhuma. O que faz o homem ser uma nova criatura é quando ele se arrepende dos seus pecados, aceita Cristo como Salvador, o poder do Espírito regenera ele, arranca do charco de lodo e o coloca sobre a rocha e faz ele ser uma pessoa vitoriosa. Sabe o que é que tem valor? Olha Paulo repetindo o que está em Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem a fé que opera por amor, que maltrata todo mundo, essa fé que bota todo mundo no inferno, essa fé intolerante, essa fé que não perdoa, essa fé que se vinga. É a fé que opera por amor. Você compreender que o outro é tanto quanto você é fraco. Você compreender que o outro caiu e você também podia cair. Você compreender que o outro erra e que você também pode errar. Você compreender que o outro precisa de perdão e você também. Você entender o outro é a fé que opera por amor. Não é fé que opera por vingança, por maldade. Se você está aborrecido com o que eu estou falando, se você está chocado com o que eu estou falando, eu só queria citar um versículo para você, que Paulo escreveu aos Gálatas 4,16, diz assim, fiz-me acaso vosso inimigo, fiz-me acaso vosso inimigo, por dizer a verdade? Paulo estava dizendo à igreja da Galácia, fiz-me. Eu fiz-me inimigo porque estou falando a verdade? Porque eu estou contrariando um modus vivendus que você aprendeu baseado em leis de denominações e de homens que não tem proveito para santificar, para purificar, para perdoar, para mudar, para transformar, para levar para o céu, para coisa nenhuma? Fiz-me seu inimigo por falar a verdade? Querido, nós não podemos macular o Evangelho de Jesus. Nós não podemos falsear com o Evangelho. Nós não podemos ajudar o Evangelho. Deus não precisa de ajuda, porque o que Deus faz é completo e é tremendo. Quantas pessoas estão sendo libertas do poder do pecado? Eu nunca vi alguém chegar e dizer assim, olha, eu fui liberto do poder do pecado, pastor, porque eu estou aceitando uma norma agora da igreja e essa norma me libertou do pecado. Olha, eu estou agora, desde o dia que eu andei com o cabelo todo aparadinho, o Senhor mudou a minha vida e me transformou. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém que obedeça a normas de homens, eu não estou falando de Deus, não me confundam. Eu já disse aqui
que a liberdade nossa não é para pecar. Eu já disse aqui que o parâmetro é decência e ordem, mas eu nunca vi lei de igreja nenhuma servir para ajudar alguém a ser transformado, mas ao contrário, a pessoas ficarem mais terríveis e piores, usarem a religião para seus próprios fins. Que coisa feia! Usar o evangelho para o seu próprio ego. Isso eu tenho visto. Porque eu ando assim, todo mundo tem que andar assim. Porque minha mulher anda assim, todas as mulheres têm que andar assim. Porque minha filha anda assim, todas as filhas têm que andar assim. Deixa de ser trouxa. Você tem o Espírito Santo para dirigir a sua vida. Você tem Deus para falar contigo. Você tem Deus para mostrar você. Você tem a palavra de Deus. Ao que purifica o homem. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aqui o que purifica é a palavra de Deus, meu filho. Eu posso ficar pregando aqui um monte de babuzeira e tem gente que está pregando babuzeira porque não tem mensagem para pregar. Está pregando besteira em igreja porque não tem palavra para dar. E fica metendo a ripa. E mulher paga o pato. Mulher paga o pato. Toma mesmo nas orelhas. Só tem lei e regra para mulher. Olha aqui o que santifica a igreja. Olha o que purifica a vida do homem. É a palavra de Deus, gente. Como diz Efésios 5:26 e 27, para a santificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, mas santa e irrepreensível. O Salmo 119, versículo 130 diz: a exposição da tua palavra dá luz e entendimento aos simples. O Salmo 119, versículo 140 diz: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. O Salmo 119, versículo 97 diz: ó, como amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É a palavra que purifica a igreja. É a palavra que me dá poder para que eu não peque. Não é norma de denominação, nem legalismo farisaico que vai impedir de eu pecar, que vai impedir de eu desobedecer a Deus. É a palavra do Senhor, é eu dobrar meu joelho e orar, é eu buscar em jejum, é eu participar da igreja de Cristo, é eu ganhar almas, é eu participar do reino de Deus. É isso que purifica a vida. Porque o evangelho é lindo. O evangelho é lindo, gente. O evangelho é maravilhoso. O camarada entra na igreja todo quebrado, rebentado, sujo, podre. Um dia desse chegou na nossa igreja, um tempo atrás, fedorento, nojento de olhar para o cara. Foi lá na frente, aceitou Jesus, pediu uma roupa, serviço social deu. Na semana seguinte eu vi um camarada com a cara meio lambida, assim, com o cabelo meio lambido aqui assim, molhado, uma gravata mais ou menos aqui, assim, uma calça de uma cor, o paletó de outra e o sapato de outra. Falei, meu Deus, o que é aquilo? Mas tinha na estampa dele, na estampa, tinha uma coisa dizendo: eu sou novo. Eu sou de Jesus. Eu tenho uma nova paixão de vida. Eu falei, meu Deus, quem é? E ele ria para mim. Eu falei, meu Deus, quem é? E aí quando ele acabou o culto, ele veio falar comigo. Pastor,
Você não está me reconhecendo? Eu falei, não, rapaz. Eu fui aquele que domingo passado cheguei aqui podre, fedorento, pensando em me matar. Jesus me transformou. Jesus me mudou. Isso é evangelho, gente. Não vamos falsificar o evangelho. Não vamos botar carga nas pessoas que nós mesmos não cumprimos. Não vamos inventar lei para amanhã a gente se arrepender. Quantas leis em nome de santidade foram colocadas e já foram jogadas fora. Tem lugares no Brasil que as irmãs não podiam andar de bicicleta, era pecado. Vocês estão rindo? Teve uma época que tomar banho com sabonete era pecado, era perfume do diabo. Sabonete. Já foi lei. Quanta bobagem já se fez em nome de Deus. Mas graças a Deus que eu sou livre. Eu sou livre pelo poder do evangelho. Eu sou livre do pecado e não para pecar. Eu sou livre porque Jesus transformou a minha vida. Não estou debaixo de lei, mas estou debaixo da graça.